o problema do laudo, você não vai enfrentar, dificilmente, tá? Só se você for muito desorganizado. Dificilmente você vai enfrentar esse problema no início, quando você faz 2, 3 exames por mês. Por mês não, por dia. Até por dia, tá? 3 exames por dia. Por quê? Porque uma quantidade menor você consegue administrar. Você tem várias lacunas durante o dia para você estar fazendo o laudo. Num volume desse, você consegue fazer o laudo na hora. Lógico que existem 2 aspectos aqui, eu vou estar abordando os 2 nesse vídeo, que é os laudos como volante e os laudos como fixo, tá bom? Eu vou estar abordando isso. Mas se você começa a crescer, esse número de exames começa a aumentar, aí, se você não tem uma boa produtividade na execução dos laudos, esse vai ser o primeiro problema, obstáculo que vai aparecer na sua frente. Eu sempre tive um bom padrão de organização e eu sempre condenei exames que ficavam atrasados, que às vezes ficavam até sem laudos, tá? E mesmo assim, chegou um momento em que as coisas cresceram tanto que elas simplesmente fugiram do controle e o que eu fazia antes e dava certo já não dava, estava dando mais certo. E eu tive que me adaptar. Por quê? Porque quando você começa a atrasar seus laudos, você sente ansiedade. Os clientes começam a ficar insatisfeitos, tem reclamações. Isso diminui a qualidade do serviço. E, naturalmente, você vai começar a se sentir desestimulado, desanimado. É um ciclo desvirtuoso. É cliente reclamando, ligando para você, mandando uma mensagem. E isso é ruim. Agora, o melhor cenário, é o cenário ideal que nós queremos, é o quê? A gente quer garantir que o nosso cliente tenha uma boa experimentação do nosso serviço como um todo. Ele quer chegar e falar assim, não, esse exame eu quero fazer com o doutor João, eu quero fazer com a doutora Maria, porque ele me atende bem, atende rápido, é sempre muito simpático. Eles me entregam o laudo muito rápido, eu sempre recebo, o veterinário também. Isso vai fazendo com que a nossa credibilidade no mercado ela vá aumentando. Porque mesmo que você seja muito bom tecnicamente, extremamente competente, mas se você começa a furar os laudos, a atrasar os laudos, você entrega o seu laudo em quanto tempo? Em 24 horas. Dá 3 dias. Doutora, cadê o laudo do fulano? Cadê o laudo do Toquinho? Cadê o laudo do Bob? Cadê o laudo do Sniff? Ah, eu vou mandar aqui para você. Quando você for, vai ver para mandar para ele, nem tá feito ainda. Aí você olha e fala, nossa, eu preciso fazer esse laudo. Aí você vai ver, tem ainda uma pilha de laudo. Tem ele, tem o Sniff e mais uns 10. Tudo acumulado. É exame do dia, o exame do dia anterior, o exame que foi feito no final de semana, o exame que foi... Nesse processo, isso é altamente desgastante para toda a cadeia, para o nosso cliente, para nós. E quanto mais a gente se sente animado, feliz, com os nossos clientes elogiando a nossa prestação de serviço, o que vai acontecer? Isso leva a um ciclo virtuoso. Aí a gente está mais motivado e está com vontade de crescer, porque senão a gente vai... Esse problema
pode fazer com que a gente tenha medo de crescer. Eu falei, nossa senhora, eu desse jeito eu não vou conseguir crescer, não. Poxa, se crescer é isso, é ter esse problema todo, eu não vou querer crescer, eu quero ficar do jeito que eu tô, porque eu tô muito bem, ou seja, vai deixar a gente numa zona de conforto, tá? A gente vai querer o quê? Reduzir, achar que o problema está no trabalho, e isso pode trazer umas consequências irreversíveis no mercado. O mercado está cada vez mais concorrido, tem mais gente entrando. E quem está entregando as melhores experiências para os clientes é o que está na ponta. E eu quero te ajudar a chegar lá. Então, para isso, para você conseguir superar esse obstáculo, você precisa, primeiro, entender toda a sua cadeia de prestação de serviço. Para de achar que o seu serviço, ele é fazer o exame. Fazer o exame e passar o resultado. Não! Se você analisa a sua cadeia inteira, tem o agendamento, tem o recebimento do cliente, né? Ou seja, a gente vai receber. Se você é um volante, você tem que pegar ele na internação, você tem que ver se ele está na recepção. Se você é fixo, o cliente tem que chegar, você tem que abordar ele, você tem que abrir a ficha dele, você tem que pegar a requisição, você tem que saber qual que é a região, qual que é a suspeita, conversar com o veterinário, conversar com o tutor, preparar o paciente, preparar o local, o ambiente para estar fazendo o exame. A gente até agora não fez o exame, hein? Aí você faz o exame. É a parte mais gostosa, é a que a gente ama, aí faz o exame. Acabou de fazer o exame, você tem que pegar aquelas imagens, extrair aquelas imagens, você tem que fazer o laudo, conversar com o tutor, conversar com o veterinário, receber o exame, montar a pasta, mandar um e-mail. Essa cadeia completa demanda um tempo. E qual é o tempo que você leva para estar fazendo toda a cadeia em cada exame? São 30 minutos? São 40 minutos? São 60 minutos? Você precisa entender toda a sua cadeia. Se você é volante, com certeza você gasta um tempo um pouco maior do que se você é fixo. Mas cada um tem um tempo para completar todo esse serviço. E quanto mais a gente conseguir encurtar esse tempo, com qualidade, sem ter que fazer as coisas correndo, rápido, desatento, um cliente vendo que a gente está correndo, né? Pô, mas você está me atendendo. Doutor, você está me atendendo com pressa? É como se fosse assim: você senta num restaurante, come, e aí você terminou de comer, aí o garçom está assim: você quer fechar a conta? Você quer fechar a conta? Aí você olha assim, aí tem um monte de gente esperando. Porque eu não posso ficar um pouquinho sentado aqui, não? Você quer que eu vá embora? Você está querendo me expulsar daqui? Não é? A gente não precisa correr disso. Mas em quanto tempo a gente consegue fazer todo a nossa cadeia de atendimento? E nisso tem que estar contabilizado o tempo do seu laudo. Quanto tempo você gasta para fazer o laudo? Um laudo simples são 5 minutos? Um laudo complexo são 15 minutos? 20 minutos? É raio-x ou ultrassom? Tem diferença entre os dois? Qual é a média desse tempo entre o mínimo e o máximo? Qual que é a média? Eu encontrei aqui, Vicente, que a minha média dá 10 minutos para eu fazer o laudo todos, né? Considerando o mais simples, que faz rapidinho, e o mais complicado, que demora. Você tem que contabilizar isso. E você tem o quê? Que reservar esse tempo para fazer o laudo. Para de achar que você tem que ficar fazendo o quê? Exame. Não, eu tenho que ficar fazendo mais exame. Exame. E o laudo? Tem que estar dentro. O que eu fazia quando começou a ter esse problema? Primeiro, como eu disse logo no início do vídeo, eu
fazia raio-x volante. Por que eu deixei de fazer o raio-x volante? Porque eu estava fazendo. Olha o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo ultrassom volante, raio-x volante. Aí eu atendia dentro do meu centro de diagnóstico e ficava rodando para lá e para cá. E isso estava me deixando pouco produtivo, sobrecarregado de trabalho e fazendo com que a experimentação do serviço estivesse ruim, porque eu estava fazendo as coisas muito rápido e tava, o processo de fazer os laudos e entregar os laudos estava um falho. Então, às vezes eu fazia o laudo, mas não entregava. Porque eu sempre entreguei os laudos impressos. Então, mesmo que eu mandava digital, eles cobravam as pastas, porque os meus clientes foram acostumados a estar recebendo fisicamente um papel impresso com a pasta e tal. Então, às vezes eu fazia e não entregava. Às vezes eu não fazia e não entregava. Às vezes eu fazia, mas entregava em horário errado, no prazo errado. Às vezes eu fazia e entregava no prazo certo. Ou seja, não tinha um padrão. E o cliente também ficava ansioso por isso. E a alternativa que eu encontrei para estar solucionando é, primeiro, eu diminuir a sobrecarga de trabalho. Falei, não, eu preciso tirar um desses trabalhos aqui porque está muito tenso. Então, como eu atendia já no centro diagnóstico com raio-x, eu parei de atender o volante de raio-x. Isso diminuiu um pouco a sobrecarga de trabalho. Além disso, eu comecei a fazer o quê? Pit stops. Pit stops. Eu pegava, fazia os exames, aí fazia um pit stop, fazia os laudos. Fazia os exames, fazia um pit stop, fazia os laudos. Lógico que a gente está considerando aqui o volante que não faz o laudo na hora. E o volante que faz o laudo na hora, ele precisa ter umas condições mínimas, de modo que ele consiga garantir produtividade. Porque se você estiver fazendo alto volume de exames e está com uma agenda muito estreita, com um exame marcado um atrás do outro, dificilmente você vai conseguir fazer um laudo tranquilo, com qualidade na hora. Porque você vai pensar em todos os outros exames que você tem que fazer e isso vai prejudicar muito os seus laudos. Tá? Se você é fixo, fica um pouco mais fácil de você entregar na hora. Mas mesmo assim, no fixo, existe o caso simples e o caso complexo. E às vezes esse caso complexo demanda um tempo tão grande para você estar fazendo o laudo, que ele pode causar o quê? Atraso nos pacientes agendados. E isso também gera um desconforto muito grande. Então precisa estar muito bem alinhado. Aí você começa a fazer uns pit stops, né? Como eu estava fazendo no caso do volante. Isso é muito importante para você superar, conseguir vencer esse problema de quem está crescendo.